Amém. Boa tarde, família. Estão acordados, estão vivos, inteiros, dispostos? Não durma na minha fala não, em nome de Jesus, tá bom? Mas estou feliz por estar aqui. Acabei de chegar em Uberlândia, peguei essa estrada, primeira vez aqui, não conhecia, assim como também não conhecia Goiânia. Que bom estar nessa mesa, fazer parte dessa família que me acompanha já há um bom tempo. Você que me assistiu pelo telão aqui de Uberlândia, eu já fiz uma introdução sobre mim, então não vou repetir. E vocês que me assistem de Salvador, de Goiânia, um beijo também. E um beijo mãe, minha esposa também, não está assistindo, mas um dia eles vão assistir e já vale o beijo já. E que bom estar aqui, rever amigos, conhecer novos amigos, conhecer irmãos e irmãs que eu não conhecia e que eu entendi que são parte da minha casa, da minha família. Que bom, estou sendo muito bem acolhido aqui, muito bem abraçado e quero voltar para ser mimado por vocês novamente, tá bom? E também quero ver vocês lá na terrinha, no Recife, tá bom? Nesse exato momento está jogando Corinthians e Sport. Acabou? Ganhamos, Corinthians? Yes! Deus é da fiel, desculpa, gente. Eu já estava preparado para ouvir o bullying, entendeu? Vai Corinthians, vai Corinthians. Agora eu vou pregar feliz, empolgado. Gente, mas brincadeiras à parte, que bom. E o tema de hoje, né? Onde eu tive uma liberdade agora para escolher e para tentar conectar com tudo que vocês estão vivendo nesses 35 anos. Nós estamos com 10 anos de igreja lá na Ponte. Então a gente se sente também parte disso, né? Dessa mesa chamada Sal. E vocês estão falando de fundamentos esses que não mudam. Pode mudar estética, pode mudar formato, pode mudar liturgia, estilo de música, mas o fundamento não muda, né? Então, é isso que nos sustenta, é isso que nos direciona, é isso que nos faz permanecer, perseverar e prosseguir. E eu queria falar sobre a cruz, né? Nesse sábado, antes da ressurreição, nesse sábado de luto, de silêncio. Ontem tivemos a cruz, né, a dor da cruz, e eu queria revisitá-la, porque um dos nossos fundamentos é a cruz. A cruz é o nosso fundamento. Esse objeto, esses dois pedaços de madeira, que tem muito a nos dizer, e poucos conseguem compreender o seu profundo significado. Então, já que o tema é fundamento, eu quero aprofundar sobre esse fundamento, que é a cruz, para reforçar ainda mais a missão desse ministério, para que essa cruz sustente esse ministério por mais 35 e mais 35 e mais 35 anos. E quero convidar você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículo 23. Passagem essa que creio que a maioria conhece, mas que diz muito sobre a nossa reflexão. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir a si mesmo? O que vale o homem ganhar o mundo e perder a alma? Vamos orar rapidamente? Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por esse ajuntamento, por essa flor que brota no asfalto, que se chama sal da terra, Pai. Essa esperança em meio ao caos, essa beleza em meio à feiura, essa esperança em meio à escuridão. Tem sido assim há 35 anos e assim será até o Senhor permitir. E queremos renovar essa ferramenta luminosa em nós, que és Tu em nós. Continue forjando ainda mais a nossa missão,
a nossa vocação, a nossa unidade, o nosso propósito, o nosso conselho, tudo que foi dito aqui. Tudo seja para o louvor da sua glória, Pai. E que tudo que sair da minha boca agora seja um fluido do seu Santo Espírito, para abençoar a minha vida e abençoar a minha família aqui presente. É isso que eu peço, te agradeço, em nome de Jesus. E todos dizem amém, 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 amém. Tem aquela frase que todos nós conhecemos, que é: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essa frase, ela nos mostra que existem coisas que não precisam ser mostradas. Existem coisas que não precisam de palavras, apenas de imagem. E todos nós já tivemos uma crise de Tomé, onde a gente só acreditou vendo. Não adiantava o discurso, não adiantava a eloquência da fala, pois o que te convencia era a imagem. E Tomé foi assim: olha, todo mundo dizia que Jesus estava vivo, que o sepulcro estava vazio, mas Tomé não se convenceu disso. Ele falou: olha, você pode ter um discurso eloquente, você pode falar bonito, você pode ser contundente na sua fala, mas a sua fala não será suficiente. Eu preciso ver, e não apenas ver, eu preciso tocar. Então tem palavras que não são suficientes, e tem imagens que são autoexplicativas, imagens que falam por si só. Mas tem imagens que carecem de palavras. Existem imagens que precisam de legendas. Eu, por exemplo, eu gosto de ir para exposições de artes, de quadros, enfim, eu gosto de ir para museu. Sou um cara meio velho assim, o meu sonho é ter um Fusca. Mas eu gosto de ver coisas antigas e ler um pouquinho, entender um pouco sobre a história e o contexto. E quando eu vou para um museu, eu gosto de ter tempo para ir. Eu não gosto de pressa, não me apresse. Porque eu gosto de ver arte por arte, não apenas ver a arte e ler a legenda da arte, para entender ainda mais o porquê que o autor fez isso, por que o artista fez dessa forma, qual era o contexto no qual ele fez. Então eu gosto de ler, me debruçar para entender mais. Só que tem algumas artes que você não precisa nem ler. Você entende qual foi a intenção do artista ao fazer aquela arte. Mas tem outras que são totalmente confusas e que você precisa da legenda para entender um pouquinho mais sobre o seu significado. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Aonde eu quero chegar? A cruz, por exemplo, a cruz, ela é uma imagem autoexplicativa ou ela carece de legenda? Quando a gente canta aquela música, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, o que te fez ir ao olhar para a cruz? Essa cruz que gentilmente te atraiu e sem palavras você se aproxima, o que te atraiu na cruz ao olhar para ela? A cruz, ela é uma imagem que vale mais do que 1000 palavras? Ela é uma imagem autoexplicativa? Obrigado, tô dodói, tá, gente? Qualquer coisa eu preciso sentar. Ou ela é uma imagem que carece de legenda? Eu não sei o que você respondeu na sua mente, no seu coração, para a pessoa que está do seu lado, mas eu entendo que a cruz é uma imagem que carece de legenda. Eu creio que apenas olhando para a cruz, você não entende o seu total e profundo significado. A cruz, ela é uma imagem que possui camadas, no qual apenas olhando para ela, a gente não consegue acessá-las. Então eu acredito que a cruz é uma imagem escandalosa. Amém, glória a Deus, estão me ouvindo bem? A cruz é uma imagem escandalosa, uma imagem escandalosamente divina, ao ponto de não conseguirmos discerni-la,
apenas olhando para ela. Então, olhar para a cruz não é suficiente para você entendê-la plenamente. Por isso que temos isso aqui. Eu gosto de dizer que isso aqui é como se fosse a legenda da cruz. O que acontece é que muitos querem discernir a cruz sem ler a legenda dela. E cada um tira o seu significado mirabolante, deturpando o seu significado porque não querem ler a sua legenda. E tem gente ainda que distorce até mesmo a legenda. Eu não acho que apenas isso aqui é a legenda da cruz, mas como vocês nos ensinam muito bem, a mesa de Cristo é a legenda da cruz. Porque ao olhar para a cruz você reconhece o amor, e ao sentar da mesa você experimenta desse amor, com Jesus na mesa, né? Então a cruz carece de legenda, porque ela é um paradoxo. A cruz é uma derrota que traz vitória, é uma fraqueza que traz força, é uma vergonha que traz glória, é uma injustiça que traz justiça, é uma perda que traz ganho, é uma morte que traz vida. Na cruz, o Deus interrompe a sua vida para que nós pudéssemos viver. Na cruz, o próprio Deus morre para nos afirmar que o supremo valor da vida está em viver ela em favor do outro. O supremo valor da vida está no morrer e não no viver. E o Eclesiastes nos ensina isso, Salomão. Ele nos mostra que você aprende mais sobre a vida em um funeral, em um enterro, em um velório, do que em uma festa que celebra a vida. Você aprende mais sobre a vida diante da não-vida do que numa festa de aniversário que celebra a vida. Dificilmente, ou não naturalmente, você vai refletir sobre a sua vida cantando parabéns para você. Parabéns, nossa, como eu estou vivendo, como anda a minha vida, meu Deus. Não, você não está focado nisso. Mas diante da não-vida, você pensa sobre a sua vida. Então a gente se depara com essa vida que escorre em nossas mãos, se perdendo de forma banal, que nos faz refletir como estamos vivendo. Como eu compartilhei em Goiânia, e vocês viram, eu passei por um processo cirúrgico, tive uma infecção, quase tive sepse recentemente, fiquei internado na UTI, e nesse momento, com cheiro de morte, eu refleti sobre a minha vida. Quais estavam sendo as minhas prioridades? Quais eram as minhas negligências? Como eu estava vivendo? E quando eu tive alta, eu fui de encontro àquilo que eu estava negligenciando. Há 2 semanas, todos nós nos deparamos com uma notícia que de fato mexe conosco. 2 meninas atravessando a rua, na faixa de pedestre, e um carro em alta velocidade atropela elas, e as 2 morrem na hora. Quando eu vi aquela imagem, eu fiquei muito mal. Pois elas estavam atravessando cheio de vida, sem saber que em poucos segundos elas iriam perder a vida. Então, Eclesiastes nos ensina que a não-vida nos ensina a viver. E a cruz é meio que sobre isso. Um Jesus que morreu para que possamos aprender a viver. Então existem 2 tipos de vida no qual você pode escolher. Ou você vive morrendo, ou você morre vivendo. Tem vida que não gera vida, mas tem morte que gera vida. Tem gente que vive tanto, mas vive tanto, desfruta tanto, consome tanto, que não gera vida, que se depara com nada.
tem muita gente que segue aquele conselho daquele filósofo, Lulu Santos. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Vai nessa. Viva de tudo, seja tudo, desfrute de tudo, consome de tudo e você vai se deparar com nada. Porque essa permissão absoluta que Lulu Santos fala, para mim tem nome, é pecado. Quando Paulo nos fala que o salário do pecado é a morte, eu não creio que é uma morte, seja uma morte literal, mas é uma morte do propósito, é uma morte do sentido. O pecado, ele é a anestesia do propósito. Quanto mais você peca, mais você adormece o seu sentido. Então o propósito habita em cada um de nós. Está em você, talvez você não sinta ele, porque o pecado tem adormecido ele. E Salomão, ele tentou seguir esse conselho do Lulu Santos. Ele tentou viver tudo que havia para viver. Ele se permitiu. Então ele esbanjou da sua riqueza, viveu em grandes palácios, tinha uma mesa farta, tinha quase 1000 mulheres, concubinas. Desfrutou de tudo e percebeu que não tinha nada. Salomão, ele percebeu que existe vida com cara de vida, mas que tem cheiro de morte. Ele percebeu que ele passou boa parte da sua vida vivendo para morrer. Só que no final ele percebeu que o que vale a pena é morrer para viver. E a cruz é esse convite, é essa legenda. A cruz é um convite para a morte. Morrer para si e viver para Cristo. É um convite para você morrer para gerar vida. Abrir mão de si para que o outro viva graças à sua vida. A cruz é um convite para você também carregar a sua. Aí que está o grande X da questão. Eu constato que muitos querem Jesus, mas poucos querem a cruz. Muitos querem a igreja, a comunhão, mas querem tirar a cruz na igreja. Muitos querem o Jesus antes da cruz, os 3 anos que antecederam, mas poucos querem o Cristo crucificado. Muitos querem o Jesus do milagre, poucos querem o Cristo da promessa. Muitos querem o Jesus que multiplica pão e poucos querem o Cristo pão da vida. Muitos querem o Jesus que vive para você e poucos querem viver para Cristo. Muitos querem Jesus sem a cruz. Só que isso não é possível, meu irmão. Porque se você ignora a cruz, você também ignora Jesus. Jesus é o Deus crucificado, e Jesus sem cruz não é Jesus, é um falso Deus que você chama de Jesus. Em 2018, eu e minha esposa, nós viajamos para a Tailândia. Nós gostamos de lugares excêntricos. Foi uma das melhores viagens que fizemos na nossa vida. Nessa viagem eu dei banho em elefantes, foi muito maravilhoso. Mas foi uma viagem sensacional. Eu não sei se você sabe, mas a Tailândia é o país mais budista do mundo. E é um país totalmente desorganizado, assim. Se aqui é um caos no trânsito no Brasil,
Não sei como é aqui em Uberlândia. A risada já diz muito, né? Mas lá é pior ainda. Só que é um caos meio que organizado, assim. Eles se entendem, assim. Eles não se xingam. Não existe raiva no semblante. Eles se acostumaram com aquela bagunça. E é interessante que em cada esquina tem um templo budista. E nós, eu e minha esposa, nós fomos visitar, entender um pouquinho mais sobre a cultura. E nós reservamos um horário para conversar durante 1 hora com 3 monges. E eles gostam de conversar com turistas porque eles praticam inglês e entendem um pouquinho mais sobre a cultura também do turista e tal. E nós fomos conversar. E eu perguntei para eles, né? Qual é a impressão que vocês têm do Brasil? Aí eles ficaram meio sem graça, assim, tipo, fala você, fala você. Aí um falou, olha, veja bem, a gente já conversou com outros brasileiros e todos falaram a mesma coisa, que o país de vocês é violento. Eu falei, certa a resposta? Eu falei, aqui menos, mas em Recife é mais. Né? Eu falei, é verdade, cara, pelo menos aonde eu moro é violento. Aí ele falou, como assim violento? Me explica, me dê exemplos. Eu falei, é simples, você está andando com o celular na mão, aí passa um meliante numa moto, ou, enfim, geralmente é moto, tá? Nada contra os motoqueiros. Mas saca uma arma, pede o celular e você dá o celular. Aí ele perguntou, se você não der o celular, você morre. Mas não tem guarda, não tem policial, não tem... Eu falei, é uma longa história, monge. Aí a gente começou a conversar. Eu falei que eu era pastor, que eu sou pastor. Aí eu comecei a perguntar, o que é Deus para vocês, né? Qual é a visão que vocês têm de Deus? Eles falaram, Deus para nós, ele existe, mas ele está lá, ele não se intromete aqui não. Ele é presente lá, mas não intervém aqui. Eu falei, é interessante a visão de vocês e tal. E eu comecei a perguntar, e Buda? Como é que é Buda para vocês aí? Explica para mim. Aí eles falaram, Buda não é Buda, é um homem chamado Siddhartha Gautama, que morava num palácio, era um príncipe poderoso. Certo dia ele saiu da bolha do palácio e viu a realidade. E viu a pobreza, viu a desordem, se assustou com aquele sofrimento e ele se refugiou, ele se isolou, ele fugiu. E o Buda, refugiando-se, ele ficou por não sei quantos dias ou meses debaixo de uma árvore para se desconectar com o de fora e olhar apenas para dentro. E eles até falaram, Buda é sobre a mística dos olhos fechados, atenta ao mundo interior. Aí eu falei, Jesus é o contrário. Falei que Jesus é a mística dos olhos abertos. Um Jesus que olha para a realidade, um Jesus que olha para o sofrimento e não foge dele. Então o Buda, ele fugiu do sofrimento, fechou os olhos, olhou para si. Jesus, ele visitou o sofrimento, abriu os olhos e olhou para o próximo. Então, falando com todo o respeito do mundo, se você quer ser cristão apenas olhando para si, você escolheu a religião errada. Se você quer apenas olhar para si, vire budista. Porque aqui, essa mesa não é o lugar. Jesus nos ensina a olhar para a realidade. Jesus nos ensina a olhar para a realidade olhando para a cruz. E por que olhar para a cruz? Porque a cruz incomoda mesmo. A cruz, ela nos inquieta. A cruz, ela nos intranquiliza.
A cruz, ela nos chama para a responsabilidade. Só que a maioria quer fugir disso. Muitos querem o consumo e não querem um compromisso. Tem muita gente que entra nas nossas igrejas ignorando a cruz. Infelizmente, tem muitas igrejas também que já ignoraram a cruz. Existe muita igreja, entre aspas, sem a cruz. Um coletivo de pessoas que focam apenas nas suas dores individuais e desatenta a dor que está do seu lado. Querem apenas o Jesus antes da cruz, rejeitando o Cristo crucificado. E eu queria terminar fazendo uma pergunta. Pergunta essa que me fizeram ao ler e que me incomodou pela demora de responder. Pergunta essa que foi feita por Francis Chan em seu livro Deus Esquecido. E ele diz, olha, existe 2 tipos de céu. Existe um céu sem doença, um céu com mansões, no qual você pode escolher a sua, um carro, o melhor carro que você sempre sonhou na garagem, com um cachorro no jardim. Nesse céu tem toda a sua família, a parte que você gosta da sua família apenas. Seus entes queridos, seus melhores amigos à disposição na hora que você quiser. Uma mesa farta, prazeres ilimitados. Só que nesse céu não tem Jesus. Agora tem um outro céu que não tem nada disso, só tem Jesus. Qual céu você escolheria? Eu sei que a gente fala, às vezes, né, sem pensar, o que tem Jesus. Mas será que é isso que a gente vive nos nossos dias? Será que tem Jesus nesse nosso céu? Porque existe muito cristão que acha que é cristão, mas que não é cristão, porque não tem cruz. Tem gente que quer seguir a Jesus, mas que não quer carregar a sua cruz. E Jesus sem cruz não é Jesus, é um ídolo. Que você dá nome de Jesus. E eu creio que essa igreja, esse ministério, é um ministério que carrega a sua cruz. Que tem a cruz como fundamento. Não é um ajuntamento de consumo. Entender que o consumo é o pretexto da comunhão. Não é uma igreja que olha para dentro, mas é uma igreja que olha para os lados. E eu quero renovar esse voto que a gente fez no nosso batismo, na nossa confissão, e que a gente possa fazer todo dia, que a gente não se esqueça da cruz. Porque a cruz não é apenas de Jesus, Ele convida para você carregar a sua. E a gente acha que Deus tem uma baixa autoestima. Deus, Ele não te criou para ser bajulado. Ser adorado é diferente de ser bajulado. E a gente fica bajulando Jesus, do tipo, lindo, 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 nesse mantra quase budista. Jesus, obrigado, eu sou bonito mesmo. Mas enquanto você está falando lindo, você está esquecendo a sua cruz ali. Dá meia volta ali, rapidinho. Pode chamar de lindo, mas fala lindo com a sua cruz nos ombros. E a gente fica nessa enganação, achando que engana Jesus, bajulando Ele, esquecendo a cruz. Jesus quer ser adorado, não naquilo que você fala em direção a Ele, mas naquilo que você é. Então, carregue a sua cruz e seja a morte para gerar vida. Quando eu falo ser morte, não é pular no trilho do trem e salvar a princesa. Talvez possa ser isso.
Mas ser morte é nos pequenos gestos. Eu soube que o trânsito aqui, a galera é brava. Se você está no estacionamento, você, um outro carro na sua frente e uma vaga, seja morte. Ceda a vaga para o seu irmão. Se você quer passar e tem um miserável que não deixa passar, e tem outro miserável que não deixa você passar, e tem outro miserável que... Porque a gente é cristão na igreja, mas é Satanás no trânsito. Deixe de ser Satanás no trânsito e seja Jesus. O que custa você desacelerar um pouquinho, meu irmão? Deixar o outro passar? E você que vai passar, que custa dar um tantã agradecendo? A faixa é para o pedestre atravessar. Eu estou com tanta raiva de trânsito que eu só estou usando exemplos de trânsito. Mas em tudo seja morte para gerar vida. Você que acha que a sua vida é o seu trabalho, você está gerando morte na sua casa. Então morra um pouquinho para a sua prioridade profissional, para gerar vida dentro do seu lar. Seja vida para o seu filho, seja a presença de vida na vida do seu filho. Nem que você tenha que morrer um pouco para si. Seja morte no seu trabalho. Seja generoso. Carregue a sua cruz onde você estiver, e não apenas aos domingos. E essa é a minha oração. Que essa igreja continue carregando a sua cruz. Que o ministério Sal da Terra continue sendo a legenda da cruz. E que a sua vida também seja parte dessa legenda. Que as pessoas possam ler a cruz através de você. Porque a sua vida é uma carta viva, onde as pessoas podem ler Jesus através de você. Só que para as pessoas lerem a cruz em você, você precisa carregar ela. É isso que Deus quer de nós. Uma igreja firme que segue a Jesus sem abrir mão da cruz. Que seja assim hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.